Fala doido, mais uma vez aqui o Deus da Amazônia trazendo conteúdo para ti referente ao vestibular, tá? Lembrando que não é só vestibular, é concurso. Depois não vem com aquela tua pergunta doida para mim falando assim: ah, professor, o que mais cai no Enem? Qual é o assunto que mais cai? Já tô te falando, né? Tô te dando o resumo que é para te não lesar e nem ficar perturbando a minha cabeça, tá? Então aproveita que a gente tá fazendo essa parada aqui bacana para ti, tá? Mas como forma de agradecimento, curte, compartilha, se inscreve, né? E manda teus amigos se inscrever para continuar dando força ao trabalho. A gente precisa de vocês nessa etapa de desenvolvimento do canal, tá? Lembrando que a gente vai colocar aula de atualidade, geografia, filosofia, né? Sociologia, história. A gente vai mandar brasa aqui em termos de conteúdo. Então fica no canal, tá? Fica no canal que é bacana, tu não vai se arrepender. Hoje a gente vai falar dos assuntos clássicos, dos que mais cai dentro de prova de vestibular, que é o assunto chamado, no caso, de espaço agrário. A gente vai dividir esse vídeo em duas partes, né? 2 ou 3 partes, vamos falar assim, né? Eu vou especificar para vocês, tá? Vocês vão conseguir identificar a partir dos outros vídeos, tá bom? Então vamos lá, cara, vamos falar agora do assunto chamado espaço agrário. Aí tu vai perguntar para mim, professor, o que mais cai na minha prova relacionado ao espaço agrário? Vou já te dizer. Um dos assuntos que sempre cai, e sempre vai cair, é o assunto chamado, no caso, de Revolução Verde. Ora, professor, mas o que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde foi um conjunto de inovações técnicas que ocorreram, né, ali na década de 60 para 70, nos Estados Unidos, que ocorreram, na verdade, ali no campo, tá? Lembra que a partir dessa Revolução Verde é que vai surgir os alimentos transgênicos, surgem os pesticidas, os herbicidas, os fertilizantes, né, os adubos químicos, surge a partir daí. Essas mudanças que ocorreram no campo vão aumentar a produtividade do campo e também modificar, no caso, as relações. Vai ser introduzido novas tecnologias, tecnologia que vai substituir o trabalho do homem no campo, né? Causando desemprego estrutural. Não só surge a ideia dessas novas tecnologias, mas como também a relação de trabalho no campo passa a ser outra, o campo passa a ser capitalizado, né? Ou seja, agora a mão de obra é assalariada, mas nem sempre mais é uma mão de obra escrava, uma mão de obra servil. Então, a Revolução Verde é um assunto que muito pode cair na tua prova. Lembra que aqui no Brasil está um debate intenso por conta da liberação de determinados agrotóxicos. Então, a liberação dos agrotóxicos tem uma íntima relação lá com a década de 60 com esse fenômeno chamado, no caso, de Revolução Verde, que foi as mudanças tecnológicas, agrícolas que ocorreram no campo no intuito de aumentar a produtividade. Lembra que o aumento dessa produção, o intuito era atender a uma superpopulação entre a década de 60 e 70, né? Lembra que logo após a Segunda Guerra Mundial, a população foi incentivada a fazer filho. E aí, como a população cresceu muito, era necessário produzir alimento para atender essa população. Então, maninho, fica de olho que a Revolução Verde é um assunto que sempre cai na tua prova. Agora, um outro assunto que também pode cair na tua prova é em relação aos alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos é um contraponto, né, aos alimentos que nós vamos chamar assim transgênico, a ideia lá da Revolução Verde. Os alimentos que nós vamos chamar orgânicos são os alimentos que nós vamos chamar sem adicionais químicos, né? São alimentos, por exemplo, que têm uma quantidade de nutrientes, né, bem maior do que os alimentos transgênicos geneticamente modificados. É o alimento quando se desenvolve, por exemplo, que não prejudica o solo. Mas também tu deve ficar de olho porque tem pontos negativos em relação ao alimento orgânico. Uma das coisas do ponto negativo que tem é que tem uma menor durabilidade, tem o risco, no caso de vírus, de contaminação ali por vírus, por fungos, né? E normalmente o preço é mais caro do alimento orgânico, tá? Agora, cara, se a gente fizer essas paradas, se a gente começar a produzir alimento orgânico de uma forma racional, né, de uma forma mais organizada, a gente consegue atender, né, uma grande demanda da população com alimento orgânico, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhe para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, uma outra coisa que pode cair na tua provinha é uma coisa chamada de permacultura. O que é a permacultura? A permacultura, né, é um sistema agrícola que ela tenta copiar as características dos ecossistemas naturais. Ou seja, a permacultura, ao invés dela segregar as espécies, ela mistura. Ela aproveita, por exemplo, a luz natural, ela aproveita o curso natural do rio,
Ela, por exemplo, aproveita dos adubos orgânicos, ou seja, a decomposição de vegetais que pode servir ali como adubo, ou seja, é um tipo de plantação, a permacultura é um tipo de desenvolvimento agrícola, eu posso dizer sustentável, porque ele se utiliza da natureza e dos aspectos da natureza, principalmente buscando as características originais para poder desenvolver aquele tipo de agricultura. Então isso é chamado de permacultura. Fica de olho que também pode cair na tua prova, cara, esse modelo de desenvolvimento sustentável que é a permacultura. Um outro tipo de agricultura que pode cair na tua prova é o que nós vamos chamar da agrofloresta. A agrofloresta nada mais é do que um sistema consociado de plantações. Vou te dar um exemplo muito claro disso daqui. Você pode, por exemplo, plantar em uma mesma área a banana, o mamão e o abacaxi. Por que eu planto dessa maneira? Eu vou plantar dessa maneira porque enquanto um vegetal desenvolve, né, e fica no ponto ali de ser retirado, o outro já também está se desenvolvendo, ou seja, um vai substituindo o outro. É também um tipo de plantação, um modelo de desenvolvimento agrícola sustentável que protege o meio ambiente e que pode beneficiar muitas comunidades e que vem se desenvolvendo no Brasil em larga, vamos dizer assim, não em larga escala, mas já de uma forma significativa. É um modelo de desenvolvimento muito debatido dentro das universidades. Então, maninho, fica de olho de espaço agrário, que esses assuntos podem cair na tua prova e vai fazer muita diferença para ti saber disso daí, cara, tá? Mas mais uma vez eu reforço. Curte nosso canal, compartilha, se inscreve, chama os amigos para fazer parte dessa equipe, né? Porque esse canal aqui não é composto só por mim, é uma equipe. Aqui a gente tem o Arthur, né, que é o camarada que iniciou a ideia do canal, né, que me deu a ideia, né? Isso lá em 2015, 2016. A gente tem aqui o John Moraes, que é um grande parceiro que não mede esforços, né, para poder estar aqui com a gente. Nós temos nossos patrocinadores, o E-Sistema de Ensino, Integral Sistema de Ensino, Apocalipse, o cursinho lá de Mocajuba, meus alunos, um abraço para eles maravilhoso. Então, cara, dê essa força pra gente. E antes que eu esqueça, um abraço para minha comunidade de Salinas, que eu tanto amo. Minha terra, né, que eu moro em Cametá, mas a paixão que eu tenho pela minha cidade é algo surreal. Um abraço para minha galera de Salinas, um abraço para minha mãe aí. Um beijo do Deus da Amazônia para vocês. Fique com Deus. Muito obrigado.